Amém, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu me chamo Ana Paula. Hoje é dia 28 de janeiro de 2015 e eu quero dar um testemunho. E além de dar esse testemunho, eu quero trazer uma palavra forte para quem está nessa condição que eu estou. E é muito importante que isso seja colocado aqui. Por isso eu estou fazendo esse vídeo, para glorificar a Deus. E eu quero pedir àqueles que compartilham da mesma fé que eu compartilho, que orem por mim. Orem por mim. Vocês vão entender por quê. Agora, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 22. Deus prova Abraão. E eu vou ler o que está escrito. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá para pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu, como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém. Quero ler também, meus amados, uma outra coisa. O primeiro mandamento, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17. O primeiro mandamento é: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos.
Aleluia. O 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Meus irmãos, agora entra o meu testemunho. Eu moro na Itália, eu moro no sul da Itália, numa cidadezinha que é igualzinho a um bairro qualquer no Brasil, em dimensão. São poucos os habitantes, é uma cidade muito pequenininha mesmo. 3 gatos a gente fala aqui. E são 3 escolas. Uma escola de jardim de infância, tem a escola primária, que seria o grupo, e tem um pequeno colégio, que faz até a 5ª série. E na escolinha as crianças ficam ali brincando, ficam ali fazendo jogos pedagógicos, colorem, aprendem as primeiras letras e cantam, e esse tipo de coisa que faz no jardim de infância. E aqui na Itália é o seguinte: quando uma mãe vai escrever o seu filho na escola, tem uma carta, um documento que pergunta se aquela mãe permite ou não aquela criança participar das lições de religião católica. E eu tenho 2 filhos, um de 7 e um de 4 anos, e eu sempre disse de não, porque eu não sou católica, eu não sou de acordo com o catolicismo, e eu não vou negar isso nunca na minha vida, pode me colocar sobre ferro que eu não vou negar. E eu faço de tudo para não permitir que os meus filhos tenham acesso a esse tipo de metodologia. Eu penso que uma escola é feita para a criança aprender a escrever a língua, no caso aqui o italiano, no Brasil o português, a literatura, se ela tem que estudar por força a história, né, poesia, toda essa cultura literária, a estudar a matemática, a física, a química, a biologia, artes. Mas a criança não tem por obrigação estudar religião. Se eu pudesse escolher, meus irmãos, meus filhos estariam num colégio, numa escola cristã. Mas na Itália não existe nem de longe o pensamento de ter uma escola cristã. No Brasil, até onde eu conheci, as escolas cristãs são particulares. Então, se uma crente é pobre, ela não tem dinheiro para pagar uma escola particular cristã, ela é obrigada a colocar o filho num sistema. Hoje dizem sistema laico, mas a gente sabe que a religião católica está sempre nas escolas. É uma disciplina. E a gente é criado assim. Eu fui crescida na religião católica até os meus 18 anos. Eu fui condicionada a estar nas aulas de religião católica nas escolas em que eu frequentava. Eu tinha que rezar, reza de Maria. E foi assim que eu cresci. E aqui na Itália, infelizmente, o sistema não é diferente. Meus filhos são constreitos a viver isso. Fora isso, no jardim de infância, meus meninos, eles ficam até as 4h30 da tarde, então eles almoçam na escola. Depois, no horário de pausa, né, do almoço, que é até as 2 horas da tarde, as professoras colocam eles para assistir desenho animado na televisão. Só que tem um discurso. Não existe um desenho animado neutro, um sistema que não puxa para nada, apelando a que sabe o quê. Por exemplo, graças a Deus eu vejo que no Brasil tem o desenho da Peppa Pig, aquela porquinha. E é um desenho perto daquilo que a gente pode considerar mais inocente, não incita a violência, não incita a magia. Tem um abracadabra de vez em quando, algum mago, mas é uma coisa menos pesada que a gente pode aceitar, porque já que não tem como não aceitar nada. Aqui na Itália tem outros desenhos também mais construtivos, como tem um que chama Bob Ajusta Tudo, que é um rapazinho que ele faz tudo, né? É mecânico, hidráulico, pedreiro. Então o desenho tem os tratores que falam, são os personagens animados em 3D, muito bonito como desenho. Tem desenho de bombeiro, tem alguns desenhos de menina também bem inocentes. Só que, infelizmente, um dia, isso é para encurtar o discurso, eu chego na escola para pegar o meu menino de 4 anos, porque eu tinha que pegar ele mais cedo, e eu dei de cara com um desenho animado Mago de Oz. E Deus é tão maravilhoso que na hora que eu cheguei, estava em uma das cenas mais cretinas daquele desenho, que era uma bruxa com a cara verde, parecia um zumbi. Se vocês assistiam Resident Evil, né? Tem esse tipo de coisa lá.
Era um demônio, era uma coisa horrorosa, era um espectro, dava medo. Eu que vi aquilo, eu fiquei espantada. E ela estava fazendo um encantamento de morte para Alice no País das Maravilhas. Ela estava num ambiente de magia, alta magia negra. E eu vi aquela coisa, eu falei, Jesus Cristo tem poder. No dia seguinte, não, aí na mesma hora eu pedi a professora, falei, olha, que o Alessandro, meu menino chama Alessandro, ele não é acostumado a ver esse tipo de desenho animado. Não, senhora, tem nada a ver não. Aqui eles vão aprender a ter medo, eles vão aprender a ter coragem, é magia, é só fantasia, sabe? Querendo me explicar abobrinha, né? E eu sou muito calma, até onde eu consigo ser, porque Deus tem me acalmado, eu deixei quieto, não falei nada. No dia seguinte eu fui com um CD cheio de desenhos animados que eu recolhi, gravei, preparei o material, levei os desenhos inocentes, eles colocaram. Depois de 2, 3 dias desistiram daquilo, porque me falaram, a gente não pode colocar só o que o Alessandro gosta, a gente tem que agradar os meninos tudo. Eu falei, o problema não é esse, o problema é que vocês colocam até o que Alessandro, o que eu acho que inclusive outras crianças não deveriam assistir. Porque entra desenho do Homem-Aranha, entra X-Men, entra Winx, que é um desenho de adolescentes magas. Elas são, eu não sei exatamente, mas parece que elas são fadas e trabalham com alta magia. Tipo Harry Potter, né, meus irmãos? Então, assim, esse material é aquilo que está sendo descarregado na cabeça do meu filho de 4 anos. E eu tenho suportado. Aqui agora, na primavera, vai ter uma festa que chama Festa da Manipúlia. A Nossa Senhora de Manipúlia. Manipúlia, acho que é o nome de uma região italiana. Como se fosse Nossa Senhora Aparecida. E eles fazem um altar dentro da escolinha, onde as crianças todos os dias de manhã elas sentam, eles põem umas cadeirinhas em forma de quadrado, né? E toda criancinha chega, aí eles põem as crianças tudo ali, das 3 classes que tem, eles põem todo mundo junto. Ali eles cantam com as crianças, passa um momento. E é nesse momento que eles põem todo ano esse altar, com essa estátua dessa santa. E ali eles ensinam, reza para aquela Nossa Senhora e música de adoração àquele santo, àquele ídolo. E o meu filho, há 3 anos, está vivendo isso. E algumas mães mandam as crianças levar flor e colocar no altar daquela santa. E a coisa está caminhando assim. Alessandro nunca levou nada, mas eu sei que tem um momento que eles põem ele sentado ali na frente e ele tem que ouvir, participar, ouvindo toda a palhaçada. Me perdoe o católico que está me escutando aqui, que se sente ofendido, mas eu tenho todo o direito de falar em cima da palavra de Deus, que é por isso que antes eu li os textos. O primeiro mandamento diz que a gente não tem que adorar nenhum outro Deus, a não ser o Deus Todo-Poderoso. E o segundo mandamento diz que a gente não tem que se prostrar diante de nenhuma imagem de escultura. Então, se você é católico, você tem a sua Bíblia católica, você pega a sua Bíblia católica e você abra no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Você vai encontrar na sua Bíblia católica o que eu estou falando aqui. Então, eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou simplesmente falando a verdade. Porque se eu me digo de uma religião e eu tenho material daquela religião, eu tenho como compromisso com a minha própria vida de conhecer os princípios da minha religião. Então, uma religião que diz que uma coisa é errada e pratica a mesma coisa, que hipocrisia é essa? A religião evangélica bíblica, puritana, é uma religião que fala do que está na Bíblia e vive o Evangelho de Jesus Cristo. E não sai nem para a direita nem para a esquerda. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo tempo de apostasia. Tem cristãos que se dizem evangélicos que estão pior do que o mundo. A ponto que teve um pastor que contou um testemunho. E ele disse que um amigo dele falou, poxa, eu estou desempregado, mas agora eu achei a solução para a minha vida. Eu vou abrir uma igreja evangélica. E o outro falou, mas por que você vai abrir uma igreja evangélica? Não é que é assim você abre uma... Não! Olha para você ver, se eu abro uma igreja evangélica, eu vou rachar de ganhar dinheiro. Basta eu tenho que saber o que falar, como me comportar e o que colocar. Eu vou ganhar dinheiro, eu não tenho que pagar imposto, eu ganho mais dinheiro do que tráfico de droga e do que prostituta. Porque é uma fábrica de dinheiro. Então é uma vergonha
essa categoria que se diz evangélica, que está aí fora, envergonhando o evangelho de Cristo. Porque Jesus Cristo, ele não pediu dinheiro para ninguém. Os apóstolos não pediram dinheiro para ninguém. Não tinha espetáculo dentro da igreja de Cristo. Tinham mártires. Mártires. Pessoas foram jogadas na arena de Roma e foram mortas pelos leões. Criancinhas e mães e pais cristãos que, por não negarem a sua fé a Cristo para o governo romano, e para a igreja inquisitória do governo romano daquela época, foram mortos, sacrificados. Muitos foram amarrados em postes e foram feitos de lanterna, queimado vivo ali, para que todo aquele que passasse, olhasse e visse que aquele ali foi contra o Estado e contra o Papa, contra o Rei, contra a Santa Igreja Católica, a Inquisição. Se você não acredita, você vai ver que está todo o documentário aí na internet. Então eu não estou falando aqui do católico ou do crente apóstata, eu estou falando do verdadeiro cristão, dessa categoria que está aí no mundo seguindo o verdadeiro evangelho de Cristo, porque Cristo veio no mundo e morreu naquela cruz e foi tanto sacrifício para a gente falar não tem nada a ver, deixa para lá. Então, meus irmãos, o testemunho é: meu filho tem 4 anos, agora no mês de março ele vai fazer 5, e segundo o sistema pedagógico, ele está muito pequeno para entrar para a escola. Ele está muito pequeno para frequentar a escola, o primeiro ano. Porém, eu posso escrever ele assim mesmo, porque do mês de abril até o mês de abril, quem faz aniversário até o mês de abril pode ir para a escolinha, para o primeiro ano. Ele faz no mês de março. A professora fala, mas ele está muito pequeno, deixa um outro ano aqui com a gente. Então, na segunda-feira passada, hoje é dia 28, então na segunda-feira passada, hoje é quarta-feira, eu fui conversar com essa professora e eu muito sincera, falei, olha, eu vou deixar que você decida, se você vê que não tem jeito, a gente mantém ele aqui um outro ano, mas se tem condição, porque, né, tem os amiguinhos e tal. Eu não tava, confesso pra vocês, eu sabendo dessa palhaçada toda, mas naquele dia, naquele momento, eu fui com a consciência de conversar com a professora de um modo razoável, normal. Se o menino tá pequeno e é pesado para ele em setembro ir pro primeiro ano, vamos deixar, você vê como é que é e tal, eu respeito, você é professora, você sabe tudo, ok. Mas o que acontece? Foi ontem, terça-feira, meu menino, à tarde, chegou em casa e conversa vai, conversa vem, ele para, mamãe, mas sabia? E eu não sei por que do nada, porque até hoje ele não tinha me contado isso. Foi para me poupar? Até hoje ele não tinha comentado a respeito disso. Mas ontem, por um acaso, ele vem, para, do nada, mamãe, mas sabe que todo dia eu faço a pregueira madonina, que seria, mas sabe que todo dia a gente faz uma rezinha para Nossa Senhora? E aqui Madonina é como se fosse Marinha, né? Como se fosse um personagem tão infantil para eles. Eles levam a imagem da Nossa Senhora para a criança como se fosse o menino Jesus, né? A menina Maria, Madonina, a Nossa Senhorinha. Eles têm um carinho muito grande com a imagem dessa santa. E começa: Santa Maria, Mãe de Deus, e etc. Que eu não lembro mais como é que fala esse mantra, porque para mim uma coisa que é repetitiva é um mantra, e a Bíblia condena que a gente não deve fazer esse tipo de coisa, porque quando um faz esse tipo de coisa repetitiva, ele esvazia a sua mente e ele libera palavras que ele não está nem pensando o que está falando. Como que eu posso pedir a Nossa Senhora, Mãe de Deus, para rogar por nós pecadores? Se a Bíblia diz, se Jesus diz, eu sou o único caminho, verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia fala que tem muitas estradas que portam para o mal, mas aquela que porta para Cristo, ela é estreita. Meus irmãos, quando ele falou aquela reza, que todos nós aprendemos quando éramos crianças católicas, para quem foi católico, Santa Maria, Mãe de Deus, e etc., que eu não lembro mais, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Até aí a gente vê que é uma, né, Ave Maria, como é que é? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Até aí está descrevendo a pessoa de Maria, mais ou menos. Ave, né? Salve, salve Maria.
Bendita sois vós entre as mulheres. Ela foi bendita porque ela foi a escolhida para fazer o Filho de Deus, Jesus Cristo, para trazer no mundo entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, porque era uma mulher cheia da graça de Deus. O Senhor é convosco, o Senhor era com ela, a ponto que Deus escolheu a ela para ser a mãe de Jesus na terra. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus é o fruto bendito no ventre de Maria naquela época. Até aí, ok, a gente entende a descrição dela, mas isso não significa que todo dia eu tenho que rogar a ave, né? Saudar a ela. Depois continua. Santa Maria, Santa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. E continua, não consigo me lembrar, graças a Deus. Mas começa, Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que a gente não deve falar o nome de Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Terceiro mandamento. Eu falar que Maria é a mãe de Deus, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Eu estou falando que Deus, ele não é o primeiro e o último. Eu não estou falando que ele é o poderoso, o rei, o todo-poderoso. Eu estou falando que ele é filho de Maria. Maria foi mãe de Jesus humano, Jesus terra, Jesus carne, não de Deus. Jesus nunca foi chamado de Deus. Jesus é Deus, mas a Bíblia nunca chama Jesus de Deus. Ela se refere a Jesus como Filho de Deus e sempre deixou assim. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E o próprio Jesus nessa terra sempre se referiu como Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. O meu Pai que está no céu, de modo nenhum lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Então você não encontra na Bíblia uma referência que diz que Maria foi mãe de Deus, mas foi mãe de Jesus. O Deus Filho, sim. Mas Deus é muito claro na Bíblia. A palavra de Deus, ela é muito precisa, ela é muito clara, não tem confusão em coisas que a gente precisa entender. Então, quando eu faço um mantra, quando eu repito uma reza, dizendo Ave Maria, Salve Maria, Mãe de Deus, e eu não lembro mais, mas vocês conhecem a reza. E eu me pergunto, por que quando um reza o terço, tem 5 vezes o Pai Nosso, se eu não me engano, e a cada Pai Nosso, 5 Ave Maria e 5 Santa Maria, que no total são mais de 30 vezes a repetição dessa reza. Por quê? Que eu dou mais louvor à mãe do que ao próprio Deus. Então, meus irmãos, eu não quero entrar muito em contradição, não. A gente que é cristão, a gente sabe as coisas como é. A professora, então, quer que meu filho de 4 anos continue nessa escola. E ontem meu filho vem e fala pra mim, do nada, me conta essa história. Aquilo me fez ferver o coração. Eu fiquei muito indignada. Eu fiquei indignada porque eu, como mãe cristã, a minha vida é muito consciente. Eu tenho muito temor de Deus, pelo fato dele ter me confiado 2 vidas humanas, 2 crianças. Eu tenho 2 filhos. Eu não vejo meus filhos só 2 filhos na terra, mas eu vejo 2 tesouros e uma responsabilidade indizível que Deus me deu. Eu tenho certeza que se eu vacilo por sã consciência e deixo meus filhos na transgressão do pecado, Deus vai cobrar de mim. E eles podem colher maldição no futuro. A Bíblia fala que a gente tem que castigar o filho para salvar a alma dele do inferno. Isso está ou no provérbio ou no salmo, eu não me lembro. Então, meus irmãos, essa manhã levantei, eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu não estou pedindo ao Senhor um carro novo, eu não estou pedindo ao Senhor dinheiro para ir no Brasil, que eu não tenho, para ver a minha família, que eu tanto amo. Eu não estou pedindo ao Senhor um emprego para mim aqui na Itália. Eu não estou pedindo o Senhor para ganhar na loteria. Eu não estou pedindo o Senhor dinheiro para comprar tinta para pintar a minha casa e redecorá-la toda. Eu não estou pedindo nada para esse mundo. Mas eu estou pedindo ao Senhor que me dê a sabedoria, a força e a direção para decidir de modo correto como fazer com meu filho. Eu posso deixar ele um outro ano na escolinha, no jardim de infância, recebendo tudo isso. Ou eu posso sacrificar ele carnalmente numa escola para crianças maiores. E aquilo foi clareando, meus irmãos.
E eu acabei lembrando desse texto do livro de Gênesis, capítulo 22, onde Deus prova Abraão. Abraão, ele tinha um sonho, que era ter um filho. E durante muitos anos, ele ficou sem esse sonho ser realizado. Ele se envelheceu junto com Sara, sua mulher. E se eu não me engano, quando eles tinham 90 anos, Deus concebeu aquele filho. O filho da promessa. Anos antes, acho que uns 40 anos antes, Deus apareceu para ele e disse que ela ia engravidar. E eles não acreditavam. Mas Sara riu, né? Quando Deus falou para ela que ela ia ganhar um menino. E ali, ela engravidou na sua velhice. Ela deu à luz, né? E o seu filho veio ao mundo. Abraão era muito apaixonado pelo seu filho Isaque. Ele era o tesouro precioso que ele tinha na sua vida. Eu imagino que era tudo para Abraão. Isaque era tudo para Abraão. Até que Deus prova Abraão e fala: vai e leva seu filho. Você vai sacrificar o seu filho para mim. É como se a gente tivesse que pensar, depois de tanta tristeza, tanta fé, tanto sacrifício, promessa, eu realizo o maior sonho da minha vida, eu tenho a coisa mais importante da minha vida, que Deus me dá, Ele vai e me pede esse filho de novo. A gente que é humano, né? Não vamos nos comparar com esses monstros que sacrificam crianças e fazem coisas absurdas, mas nós que somos humanos, tementes a Deus, a gente não teria como imaginar a matar um próprio filho e devolver ele para Deus. Mas Abraão, ele teve que pensar isso. E ele não pensou duas vezes. No dia seguinte, ele levanta, ele vai, ele pega, ele resolve, ele leva o menino, ele amarra o menino, põe em cima do altar e pega a faca e já estava para amassar o menino, para matar. Deus, quando ele observou como Abraão reagiu, desde o momento que ele lhe pediu o filho, Deus, ele viu que Abraão, em momento nenhum, meus irmãos, ele hesitou em devolver o seu filho para Deus, provando que ele mais amava a Deus do que o seu próprio filho. Que Deus para Abraão era tudo. E isso me trouxe, meus irmãos, esse raciocínio, porque antes de eu ler essa passagem, antes de eu me lembrar dela, na sala da minha casa, depois que eu fui na secretaria da escola hoje de manhã, eu inscrevi meu filho na escola. Ele vai pro 1º ano agora no mês de setembro. Ele tá pequenininho. Mas eu escolhi sacrificar fisicamente o meu filho do que sacrificar o espírito dele. Porque eu tenho consciência que se eu permito o Alessandro um outro ano no jardim de infância, ele vai estar ali rezando, reza de Nossa Senhora. Ele vai estar ali assistindo os desenhos malditos de encantamento e bruxaria, magia negra, participando de tanto teatrinho de Natal, teatrinho de Halloween, teatrinho de tudo quanto é coisa do mundo, carnaval. E a escola não, a escola é mais séria, não tem nada, sabe? Eles, quando é Natal, eles fazem na sala de aula um trabalhinho ali, brincar com a tesoura, um recorte. E é tudo muito mais seco, vamos dizer assim, não tem tanta atividade, teatro e tal. Eles fazem um teatro na igreja quando é Natal, mas a gente não é obrigada a mandar. Enfim, a coisa é mais séria, é menos pesado, vamos dizer assim. Meu filho de 7 anos, ele é obrigado a estar na classe quando tem a professora de religião. Aí ela fala para ele pegar o caderno de matemática, fazer alguns exercícios e passar o tempo, e ali vai, sabe? Mas é uma coisa menos, são 2 horas por semana. Mas não é que todo dia, antes de fazer a merenda às 10 horas da manhã, a professora: agora nós vamos agradecer a Nossa Senhora pela nossa merenda, Ave Maria, cheia de graça, e blá, 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 e depois canta uma musiquinha. Esse tipo de coisa, meus irmãos, não vai ter na escola. Então eu pensei ali na sala agora, eu falei: Deus, eu vou sacrificar o físico desse menino, porque eu sei que de 8h30 da manhã até 4h30 da tarde, de segunda a sexta, a escrever, porque nós aqui fala que Europa é primeiro mundo, né? Mas eu, quando era criança no Brasil, eu tinha aula de educação física 2 vezes por semana, já no grupo,
né? E laboratório no colégio, era uma coisa maravilhosa. Tinha laboratório de educação artística, né? Todos nós tivemos, né? Todos nós que fomos à escola, a escola mais simples que tinha no Brasil, a gente sempre teve essas coisas mínimas, merenda de graça, estudava metade do dia, né? Eu era de 7 às 11h30, depois quem ia na escola na parte da tarde de 1 às 5h30. Aqui ele tem que estar de 8h30 da manhã às 4h30. Ele para uma hora para almoçar e depois ele estuda, escreve. Não tem educação artística, não tem educação física, não tem nada disso. Então eu sei que é pesado, porque é só escrever. Mas eu falei, eu prefiro sacrificar ele fisicamente, desgastar ele fisicamente nesse caso, do que deixar ele numa escola, que ele vai brincar mais do que tudo, porque só brinca. E brinca, desenha, colore e pinta, e ao mesmo tempo está recebendo essa carga de maldição, porque uma vez que você pega uma criança e incita ela a uma coisa, foi dito uma vez que uma verdade falada mais de 100, uma mentira falada mais de 100 vezes se torna verdade. E é isso mesmo, se você pega uma criança e desde pequenininha, já com seus 4 anos, você começa a inculcar na cabeça dela certos princípios, aquilo que é mal, aquilo que é errado, passa a ser certo. E aí é onde entra, quando eu pergunto a Deus, quanto tempo vai ainda demorar o Senhor para voltar nesse mundo? Porque a nossa geração conseguiu escapar de muita coisa. A gente ainda tem princípios e valores. Tanto é que eu estou aqui, vocês estão aí escutando, e nós temos valores na vida de família e tudo. Mas essa geração que chegou agora, essas crianças que nascem agora, essas crianças que já estão no processo aí de 10 anos, 11 anos de idade, os primeiros adolescentes, é uma nova geração. Como que elas vão poder ser justificadas diante do Senhor no dia do tribunal do trono branco? Como que uma criança que vai crescer ouvindo que homem com homem é normal, mulher com mulher é normal, magia é uma coisa bonita, Harry Potter é o seu herói, e todas essas coisas é normal, porque ele nasceu nesse mundo e isso sempre foi o que o cercou, o rodeou. Como que essa criança que naquele momento no tribunal da ira de Deus, no dia do julgamento do trono branco, vai poder falar: Deus, mas eu nasci naquele ambiente, foi o que eu conheci, eu não conheci Deus, eu não conheci casamento homem e mulher, eu não conheci que idolatria é pecado, eu não conheci nada disso. Então para mim era normal, ninguém falou para mim que era errado. As leis de Deus foram extintas na minha época. Ninguém me ensinou Bíblia. Eu nunca ouvi falar de Bíblia. Na escola que eu fui, tinham livros que ensinavam sobre sexualidade. Eu já com 4 anos brincava com ursinhos de pelúcias de órgãos genitais, como eu vi outro dia numa imagem num site holandês, que eles têm os ursinhos, né, na forma de pênis e vagina, em forma de ursinho de pelúcia, para a criança aprender a tocar aquela coisa. Então, meus irmãos, como que essas crianças vão poder responder diante de Deus num dia de amanhã, diante do juízo de Deus? E eu tenho muito temor, Se Deus me deu essa responsabilidade, eu preciso responder à altura. Então eu sacrifiquei o meu filho. Por isso que eu lembro de Abraão que sacrifica Isaac. Ele vai para sacrificar Isaac. Eu peço a vocês que têm a mesma fé em Cristo do que eu, que têm a mesma opinião, que têm a mesma linha de raciocínio. Orem por mim. Orem para o meu filho. Pelo meu filho, se chama Alessandro. Ele tem 4 anos e vai ter 5 quando vai começar essa nova estrada na vida dele. Peçam a Deus que façam com que ele cresça mentalmente o suficiente para suportar a carga. Que Deus honre, meus irmãos. Orem por mim, que eu sei que eu ainda vou ter que enfrentar essa professora que vai bater de frente, como todos batem de frente sempre. Eu vou ter que ter muita força, sabedoria para responder pela minha decisão. Eu tô indo contra um sistema, meus irmãos. Eu tô indo contra um sistema inteiro aqui sozinha, porque meu marido, ele não impede, mas ele se ira.
Quando ele fala, nós estamos pior do que muçulmano aqui nessa cidade. Todo mundo vendo que você não é católico, que você não quer que seu filho reze, essas coisas. A gente acaba ficando discriminado, ninguém me chama para trabalhar porque eu não sou mais católico. E eu viro para ele e falo, olha, você sabe que a minha fé é essa. E eu não vou abrir mão dela. Então, meus amados, eu hoje faço esse vídeo dando um testemunho, porque eu já decidi, eu já coloquei o menino na escola, eu já tirei ele vai até setembro nesse sistema. Mas ano que vem, se Deus permitir que a gente ainda esteja aqui, ele não vai mais estar naquela escola e ele vai receber todo um outro sistema de mentalidade. Eu vou afastar dele, na realidade, todas essas maldições que a Bíblia condena. E eu peço a Deus que honre, que cuide, que sustente. Porque parece besteira para muitos, mas é muito sério o que eu fiz hoje. Eu não nego a Jesus, meus irmãos, diante de ninguém. Na hora que eu fui na secretaria para mudar, né, a situação do menino, 3 mulheres em cima de mim. Tem nada a ver. Quando ele crescer, ele aprende, ele escolhe o que ele quer. E eu respondi, eu falei, olha, é uma falta de respeito, uma vez que eu assinei um documento que eu não permito que ele participe de nada religioso católico. E elas passam por cima e colocam ele no sistema. Elas viram para mim, é Natal, ele pode participar do teatro, mas todo dia ninguém para mim e fala, olha, a gente pode rezar a Ave Maria com o Alessandro, porque a gente tem tanta criança, não tem como resolver de outro modo. E falei, em vez de rezar a Ave Maria, por que não reza um Pai Nosso? Por que não canta uma coisa que não tem nada a ver com o santo? Não é uma opção do menino ou minha, é uma opção delas, de manter essa cultura, de insistir em bater nessa tecla. E falei com a mulher lá, a secretária, eu falei, se você com seu filho católico tivesse que colocar o seu filho numa escola muçulmana, budista, mas vamos pôr uma muçulmana, e seu filho todo dia fosse obrigado a bater o joelho no chão e prestar culto a Alá, a Maomé, você iria estar satisfeita? Se você assinasse um documento dizendo que você não permite que ele participasse dessa tal atividade, você estaria satisfeita? Então, minha querida, cada um tem seu princípio, sua cultura, seus pontos de vista com relação à vida. Cada um de nós escolhe aquilo que acha que é certo. Então, a gente não pode passar por cima. Eu não estou enchendo o saco de ninguém com a minha Bíblia, vamos dizer assim. Então, eu não posso permitir que ninguém venha querer decidir como meu filho tem que crescer. Esse é um cômpito, uma responsabilidade minha. Eu não sou mãe só porque eu partori o meu filho, mas eu sou mãe porque eu tenho que crescer o meu filho em princípios e valores que eu acredito mais, que são mais corretos para eles. Eu enfrentei e tenho enfrentado ano após ano toda essa história. Não vejo a hora que Deus salve a nós dessas trevas, mas enquanto isso não está acontecendo, eu tenho que bater de frente. Eu não nego Jesus, eu não me conformo com o sistema que eles querem impor. Eu não fico calada e largo para lá, como eles dizem. Tem nada a ver. O Deus é o mesmo. Eu me ofendo, aliás, quando eles dizem que o Deus é o mesmo. Porque o meu Deus, ele deixou 10 mandamentos. E eu faço de tudo para seguir esses 10 mandamentos. O Deus que eu amo, ele odeia a idolatria. Ele repugna a idolatria. Em Apocalipse, ele diz que os idólatras vão para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, que arde por todo sempre. Esse é o meu Deus. O Deus deles aceita toda essa cativéria, essa maldade, essa loucura. Então, meus queridos, é diverso, é muito diferente. Eu não posso aceitar essas coisas. Eu não posso aceitar essas coisas. Eu não posso aceitar essas coisas. A gente vê lá Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 em diante. Está escrito que os idólatras vão para o inferno. Então, eu registrei esse vídeo, primeiro como testemunho, porque eu não vou negar Jesus. Segundo, como um pedido de socorro da comunidade cristã que está aí acompanhando os meus vídeos. São pessoas que eu sei que têm uma vida de oração, Deus tem me mostrado. Muitos de vocês que escrevem, a gente vê que são pessoas que têm uma mesma mentalidade. Eu não estou falando com quem não pensa igual a mim, porque
É o mesmo discurso que eu vivo aqui na Itália. Eu não vou bater boca com a opinião de ninguém. Mas eu tô direcionando esse vídeo para você que é de acordo com a Bíblia e com aquilo que eu digo. E eu te peço em nome de Jesus, meu querido, minha querida, coloca a minha vida nas tuas orações. Coloca a vida dos meus filhos nas tuas orações. Peça a Deus que nos honre e que nos guie, que nos guarde de todo esse mal que nos cerca. É isso que eu queria deixar, é isso que eu queria pedir. Comecei com esses textos bíblicos e eu entrego para vocês esse momento. É um momento que o meu coração realmente está muito agitado. Agitado pelo fato que está diante da minha vida. Mais uma vez, o confronto. E eu agradeço. Eu agradeço pela paciência, eu agradeço pela atenção. E é isso, não tenho mais nada para dizer. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês com força. E que você nunca venha negar Jesus, em nenhuma condição, em nenhuma circunstância. Que nós venhamos sempre a ter a força para testemunhar o nosso amor e fidelidade a Ele. Porque Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso maior amor. Ele é a nossa salvação. E Ele está pronto para vir buscar a gente a qualquer momento. Então, nesse momento que a gente aperte o cinto, segure mais um pouquinho e tenha coragem de manter a nossa palavra. O que é bom e o que é mal é mal. Não fazer de virar mal o que é bom e o que é bom de virar mal. Que a gente tenha consciência do certo e do errado. Que a gente esteja diante do Senhor como aquela comparação que Ele fala. Que você seja quente ou frio, mas o morno eu vomito. Nós não podemos ser mornos. A gente precisa ter decisão do que realmente a gente quer com Deus. E de que a gente pensa e daquilo que a gente é para com Deus. Então que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Me perdoem se por acaso eu falei muito aqui, mas eu precisava deixar esse vídeo aqui hoje. Eu precisava compartilhar isso com os irmãos. A Bíblia diz que a gente tem que carregar uns os fardos dos outros. A gente tem que amar uns aos outros como a gente ama a nós mesmos. A gente, como igreja, precisa ser uma família. Eu aqui não tenho a ninguém a quem me voltar e buscar apoio real, apoio completo. Infelizmente não é assim. Então a minha família é aquela que crê na mesma fé que eu creio e que tem a mesma concordância e opinião que eu tenho. E sabe exatamente daquilo que eu estou falando, o que eu estou passando e sentindo. Então a esses aí é que eu estou me referindo, não é verdade? Vocês são a minha família, porque é com vocês que a gente vai estar na eternidade. A Bíblia diz que nós vamos estar reunidos, os santos em Cristo, estarão reunidos para todo sempre. E ali a gente vai viver junto. Então, que a gente comece a provar, que a gente comece a ensaiar, que a gente comece a ter os primeiros contatos para a eternidade, meus irmãos. Que a gente comece a levar isso muito a sério, de um modo como nunca levamos. Amém? Olha, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém, amém e amém.